A Bíblia veio quase 500 anos depois de Abraão. E a Bíblia jamais poderia anular as promessas que também são uma Bíblia. Um contrato de Deus para Abraão e para os judeus e pagãos. Como as estrelas do céu, como a areia do mar. Você não entendeu? De Adão, primeiro homem, até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Moisés, 500 anos. De Moisés até Jesus, 1500 anos. De Jesus até hoje, 2000 anos. Se você não entendeu, vou te explicar. Paulo está revelando que a promessa que Deus fez a Abraão era uma Bíblia. Antes da própria Bíblia. Antes de existir a lei de Moisés, existia a lei de Abraão. Antes de existir a lei de Moisés, existia a lei de Abraão. Quando Moisés descobriu que ele era hebreu, Moisés foi lá na frente do seu parente, o faraó, e disse: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó me mandou aqui. Não tem uma vez que Moisés não abriu a boca para dizer: estou em nome do Deus de Abraão. Portanto, Paulo está revelando que a Bíblia que nós conhecemos ainda não é a primeira, mas tem uma Bíblia antes dela. Porque a Bíblia de Abraão, que hoje está também no nosso Velho Testamento, o Pentateuco, é anterior à Bíblia de Moisés. E o que é a Bíblia de Abraão? É o que a sua Bíblia chama de promessa. É muito profundo isso aqui. Preparados? Sim. Então, como a Bíblia de Moisés, que vocês querem obedecer, anularia o contrato com Abraão? Se o próprio Moisés dizia o Deus de Abraão. O contrato com Abraão se cumpriu com Jesus. Esta é a nova Bíblia que alcança o mundo inteiro. Porque a promessa a Abraão não foi para alguns, mas para as estrelas do céu. Para a areia da praia. Entendeu? Incrível isso. Se para entrar no reino dependesse de Bíblia, então a promessa para Abraão não valeria nada. Leia aí, Gálatas 2:18. Loucura. Loucura sábia. É muita sabedoria, gente. É muita sabedoria. Quando você entende isso, você vê o tamanho da armadilha de Deus para os hebreus. Que tanto se vangloriavam em dizer filhos de Abraão. Mas, na verdade, Abraão recebeu uma Bíblia, uma promessa que nunca foi para eles, mas para além deles. Qual era, então, o propósito da primeira Bíblia? Por que ela foi feita, então, Paulo? Se ela não é maior que as promessas feitas a Abraão. Ora, ela foi criada por causa dos pecados dos hebreus, até que viesse o descendente, Jesus o Cristo, o Messias. E assim tivemos o mediador que cumpriu a promessa e a Bíblia. Então ela foi criada para quê? Só para aquele tempo. De Abraão a Moisés, a Bíblia é promessa. De Moisés até Jesus, a Bíblia é mosaica por causa dos hebreus, na transição necessária dos hebreus. Chegou Jesus, se cumpriu a promessa e a Bíblia. Olha o delta. Então as promessas, a Bíblia e Jesus estão os três em acordo. Se a Bíblia salvasse, então Jesus não precisaria ter vindo. Onde é que está isso, professor Aco? 21. 22. Mas a primeira Bíblia encerrou, a fim de que, pela fé em Jesus, todas as promessas foram cumpridas.